eu me inclino a teus pés, Senhor. Olá, é uma alegria poder voltar a esse contato com você através desse canal, desse espaço que nos aproxima para pensarmos, para meditarmos na Palavra de Deus e juntos aprendermos a crescermos no Evangelho do Senhor Jesus. Estou lembrando de uma parábola que Jesus contou quando ele comparou o reino de Deus a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. E quando o primeiro deles chegou, ele devia uma grande quantia em dinheiro. E aquele rei mandou que ele fosse vendido, sua mulher, seus filhos, tudo que ele tinha fosse vendido para pagar aquela dívida. E ele se prostrou pedindo misericórdia porque ele não tinha como pagar. Nada podia fazer para pagar aquela dívida. E aquele rei perdoou aquele servo com tamanha dívida. Acontece que ao sair dali, ele encontrou um colega seu que lhe devia uma ninharia, um valor irrisório comparado ao dele em relação ao rei. E ele pediu que aquele seu colega pagasse a sua dívida para ele, numa quantia bem inferior ao que ele devia ao rei e que acabava de ser perdoada aquela dívida. E o colega disse: olha, eu não tenho agora como pagar, mas tem paciência que eu te pagarei. E ele não aceitou aquele pedido, pelo contrário, colocou na prisão o seu colega para que ele pagasse a dívida. Ao verem aquela cena, os colegas foram ao rei e contaram o que aconteceu. E o rei ficou indignado, mandou chamar aquele servo ingrato e o entregou aos verdugos, aos carrascos, para que ele punissem até que pagasse toda a dívida. E aí Jesus conclui aquela parábola dizendo que assim fará o Pai Celestial se do íntimo não perdoarmos aos nossos devedores. Esta é uma parábola muito interessante, porque nos mostra a importância do perdão de Deus e do perdão entre nós mesmos, entre os nossos semelhantes. O que devemos para Deus é impagável. Os nossos pecados merecem a punição eterna de Deus. Mas Jesus nos perdoou. Na cruz do Calvário, ele levou o juízo de Deus pelos nossos pecados. E ele ressuscitou para nos justificar, para nos declarar sem culpa aos olhos de Deus. De modo que toda dívida que alguém tenha para conosco, ela pode ser perdoada. Refiro-me a ofensas, a coisas que nos ferem, atitudes, palavras, ações, reações das pessoas em relação a nós. Eu poderia contar aqui várias histórias de ingratidão, de injustiça contra mim, e acredito que você também poderia contar histórias pessoais de injustiças, ingratidões contra você. Mas Jesus nos ensina a perdoar sempre. O perdão é a marca do cristão. O cristão que não perdoa, ele deve questionar a sua vivência cristã, a sua fé.
Porque o perdão é próprio do cristão. Assim como fomos perdoados por Deus, eternamente perdoados, e a nossa dívida para com Deus era impagável, qualquer dívida que alguém tenha para conosco é incomparavelmente menor e devemos perdoar. Não devemos guardar mágoas, não devemos ficar ressentido contra ninguém e devemos sempre dar o perdão. Mas é perdoar no sentido de apagar aquilo, de engolir aquela ofensa, digeri-la, como se ela nunca tivesse acontecido, ainda que ela fique nas nossas lembranças. Porque ela não vai sair da nossa lembrança, mas ela não nos fere mais. É como uma abelha sem ferrão. Uma abelha sem ferrão não causa nenhum medo, não fere, não pica mais. Assim é o perdão. A gente lembra do que aconteceu, mas aquela ofensa não dói mais, não incomoda mais. A gente permite que aquela pessoa renasça de novo para nós. A gente pode amá-la, a gente pode olhar para ela sem dor, sem mágoa, sem ressentimento. Isso é o perdão. Mas eu quero concluir com esta colocação que Jesus fez na parábola dos verdugos. Na parábola, os verdugos eram carrascos, eram pessoas com chicotes que açoitavam os endividados do rei. A gente sabe que hoje não há isso. Ninguém vai ser punido com açoites por uma dívida. A justiça não vai açoitar quem tem uma mágoa, um ressentimento, uma dor interior por causa de algum tratamento ofensivo. Aliás, não há nem como medir, calcular essa questão do sentimento ferido. É uma coisa da alma, é uma coisa do coração. Então não há como avaliar isso em termos de justiça humana, em termos de leis. Então, o que seriam esses verdugos? Esses verdugos são açoitadores psicológicos. São aquelas consequências que vêm pela falta do perdão. É aquela vida amarga, sem alegria. É aquele azedume interior que vai incomodando e que, se não for tratado, vai virando um problema bem maior. Hoje a medicina constata que doenças podem ser causadas por mágoas, ressentimentos, ódio, as chamadas doenças psicossomáticas. Úlceras, câncer, podem vir de tudo isso. Então esses verdugos, esses carrascos, são isso: falta de sono, falta de apetite, falta de alegria, relacionamentos bloqueados. E o pior de tudo, entre tantas coisas, é que quando a gente não perdoa alguém, a gente anda com ela o tempo todo. Já percebeu isso? A gente não esquece, a gente acorda pensando nela, anda pensando nela. Assim é a falta de perdão. Então, a minha reflexão nesse momento é sugerir, é incentivar, é ajudar, se possível, que você perdoe a quem tem lhe ofendido. Não compensa, não compensa. Não compensa guardar mágoas, não compensa guardar ressentimentos. Por mais injustiçado que você tenha sido, por maior que tenha sido a dor causada, perdoe. Porque o Senhor Jesus já nos perdoou. Então perdoemos também a quem tem nos ofendido. Isso resultará em paz interior, alegria no viver, saúde melhor e uma relação com Deus sem bloqueio, uma comunhão com Deus agradável. Às vezes temos que perdoar nós mesmos,
antes de perdoar aos outros. Que Deus nos abençoe e que o perdão seja sempre algo que nós nunca negamos a dar. Que Ele nos abençoe. Amém.